Em primeiro lugar, muito obrigado por estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo-me Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado, formador em contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Este vídeo faz parte da rúbrica Trate as Finanças por Tu. Hoje vou fazer uma apresentação da IES, a Informação Empresarial Simplificada. Esta matéria é uma matéria que, na Certform, abordamos nos cursos práticos em e-learning e live streaming. Na página da Certform, certform.pt, temos a nossa oferta formativa para consulta nas modalidades de e-learning e na modalidade live streaming. A IES, a Informação Empresarial Simplificada, é uma matéria que é abordada no curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada, também no curso prático de IRC, o Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas e Impostos Diferidos, no curso prático de Gestão Fiscal, particularmente no módulo do IRC, no curso prático de Contabilidade e Finanças Empresariais com Informática Aplicada, também é abordado no Mini-MBA em Finanças Empresariais e Fiscalidade Aplicada, e esta matéria é uma matéria especialmente aprofundada no curso de especialização em Contabilidade e Fiscalidade Avançado. Sistema de Normalização Contabilística, Normas Internacionais de Contabilidade, IRC e IES. Especialmente abordado e desenvolvido nesta formação. E o que é, então, a IES? A Informação Empresarial Simplificada. Trata-se de uma obrigação fiscal declarativa a que as empresas estão submetidas, bem como aqueles trabalhadores independentes que tenham uma contabilidade organizada, ou seja, em sede de IRS, categoria B, rendimentos empresariais e profissionais, com uma contabilidade organizada. Vamos então fazer uma breve introdução à Informação Empresarial Simplificada, a IES. Com a publicação do Decreto-Lei número 8/2007, de 17 de janeiro, foi criada a Informação Empresarial Simplificada, denominada IES, a qual atualmente agrega num único ato o cumprimento das seguintes obrigações fiscais. A entrega da declaração anual de informação contabilística e fiscal, o registro da prestação de contas junto das conservatórias do registro comercial, a prestação de informação de natureza estatística ao Instituto Nacional de Estatística, o INE, também a prestação de informação relativa a dados contabilísticos anuais para fins estatísticos ao Banco de Portugal, prestação de informação de natureza estatística à Direção-Geral das Atividades Económicas, a DGAE, e confirmação da informação sobre o beneficiário efetivo, nos termos previstos em legislação especial. Ou seja, numa única declaração composta por anexos, a informação ela é destinada a estas entidades. Por isso é que, quando nós temos acesso à folha rosto da IES, a Informação Empresarial Simplificada, aparece aqui do lado direito as entidades às quais a informação é destinada. Tudo é enviado através do portal das finanças. A informação é enviada à AT, mas a informação destina-se não só à AT, como parte dessa informação, destina-se ao Instituto dos Registros e do Notariado, Instituto Nacional de Estatística, ao Banco de Portugal e à Direção-Geral das Atividades Económicas. Bom, mas a IES ela deve ser
enviada pelos seguintes sujeitos passivos. Ou seja, quem é que está obrigado à entrega ou ao envio da IES? Os sujeitos passivos de IRS que possuam ou devam possuir contabilidade organizada. Aqui nós temos a chamada categoria B, ou seja, os rendimentos empresariais e profissionais. Aqueles que ultrapassam um volume de negócios de 200 mil euros num ano são obrigados no ano a seguir a possuir uma contabilidade organizada. Ou então, não ultrapassando esse mesmo volume de negócios, podem optar por contabilidade organizada. Essa opção é feita até ao dia 31 de março de cada ano. Quem não estiver na contabilidade organizada está, naturalmente, no chamado regime simplificado. E no regime simplificado não se entrega a IES. A IES, para os trabalhadores independentes, ela é entregue por aqueles trabalhadores independentes ou que são obrigados a possuir uma contabilidade organizada, porque ultrapassaram os tais 200 mil euros de volume de negócios, ou então, não sendo obrigados a ter uma contabilidade organizada, optaram por contabilidade organizada. Para além dos trabalhadores independentes que possuam ou devam possuir contabilidade organizada, os sujeitos passivos de IRC, incluindo as entidades ou organismos públicos que devam enviar qualquer dos anexos que integram a declaração. Também os sujeitos passivos de IVA que estejam obrigados à entrega da declaração, anexos ou mapas recapitulativos, a que se refere a legislação que aqui é indicada. Fundamentalmente, nesta apresentação, eu vou falar sobre os trabalhadores independentes, que têm uma contabilidade organizada, e sobre as empresas, nomeadamente sociedades anónimas, sociedades por cotas e sociedades unipessoais por cotas. Todos estes estão efetivamente obrigados à entrega da IES. Eu já tinha dito que o cumprimento das obrigações legais previstas na IES, declaração anual, é efetuado obrigatoriamente através do envio da respectiva informação para o Ministério das Finanças, a Autoridade Tributária e Aduaneira, através do Portal das Finanças. No Portal das Finanças, quando é feita a entrega da IES, a IES ela é entregue pelo contabilista certificado, sempre pelo contabilista certificado. A empresa, o trabalhador independente, não pode, ele próprio, entregar a IES. A IES é entregue por contabilista certificado. O contabilista certificado é entregue através da sua página, colocando o seu número fiscal e a sua identificação fiscal e vai entregar na qualidade de contabilista certificado. Mas se a empresa ou o trabalhador independente quiserem consultar a IES de um determinado ano, devem ir ao Portal das Finanças, à área de serviços. E na área de serviços, eu, claro, podia fazer aqui uma pesquisa rápida de IES, mas gosto de mostrar como deve ser feito. Não fazendo a pesquisa, temos aqui na área de serviços a IES. E, claro, ela é preenchida pelo CC, que é o contabilista certificado, mas a empresa pode consultar a declaração. Então a empresa vai consultar a declaração. E aqui aparecem os anos da IES. Por exemplo, podemos consultar uma IES de 2019, de 2018 e por aqui abaixo. Por exemplo, 2019 é uma questão depois de pesquisar e temos aqui a IES. Esta entidade entregou o anexo A, o anexo R, a folha rosto, e para obter o comprovativo, basta clicar aqui em comprovativo e vai obter um PDF que, em princípio, é copiado para a área de transferências do computador e, a partir de lá, tem acesso à sua IES. Muitas vezes as instituições financeiras, muitas vezes não, as instituições financeiras pedem sempre a IES quando a empresa está em processo de negociação, por exemplo, de um financiamento. A IES é um documento extremamente importante
para as empresas e também, claro, para todos aqueles que estão obrigados a entregá-la, nomeadamente, como já referi, os trabalhadores independentes que possuem uma contabilidade organizada. Ora, tratando-se de declarações do período de 2019 ou posteriores, a entrega de declarações que contenham os anexos A, eu já vou mostrar o que é o anexo A, é para os sujeitos passivos de IRC, e o anexo I, que é para os sujeitos passivos de IRS, os tais trabalhadores independentes, exige que previamente seja submetido o ficheiro SAFT-PT, relativo à contabilidade. Isto é verdade, só que face às circunstâncias, eu já vou referir que o prazo foi prorrogado. Mas eu já vou falar sobre os prazos. E por falar em prazos, desde já o prazo para a entrega da IES. A IES deve ser enviada até ao dia 15 de julho, sempre do ano a seguir, claro. Nós até dia 15 de julho de 2021 entregamos a IES respeitante a 2020. Até 15 de julho de 2022, entregamos a IES respeitante a 2021, assim sucessivamente. E este dia 15 de julho, independentemente desse dia ser útil ou não, devendo, no caso de cessação de atividade, ser aplicado o prazo constante do número 4 do artigo 121 do Código do IRC. Para aqueles sujeitos passivos de IRC que adotem um período de tributação diferente do ano civil, isto é possível, deverá ser apresentada até ao dia 15 do 7º mês posterior à data do termo desse período, independentemente desse dia ser útil ou não. Bom, para a generalidade então das entidades, a IES deve ser enviada até ao dia 15 de julho. Relativamente a este ficheiro SAFT-PT, eu quero desde já dizer o seguinte. As empresas, os trabalhadores independentes, eles efetivamente vão ter que enviar de forma obrigatória o SAFT da contabilidade antes de entregarem a IES. No entanto, e só desde já para confirmar, e sempre que eu vou falar um pouco deste SAFT, mas quero desde já dizer que o seguinte. A Lei do Orçamento do Estado para o ano 2021, que é a Lei 75B 2020, 31 de dezembro, ela anuncia o adiamento da obrigatoriedade do preenchimento da IES-DA através da prévia submissão do SAFT-PT relativo à contabilidade. E adia para os períodos de 2021 e seguintes, ou seja, a entregar em 2022 e nos períodos seguintes. Portanto, sempre que eu falar do ficheiro SAFT nesta apresentação, quero relembrar que o Orçamento Geral do Estado 2021 adiou esta obrigatoriedade para a IES, que será a de 2021, mas que só será entregue em 2022. Esta questão do SAFT é uma questão que já tem uma longa história e que tem vindo a ser adiada, mas de facto é este o prazo que atualmente vigora. Ora, eu vou falar um pouco agora sobre os anexos da IES, a sua folha rosto, e para começar vou precisamente falar deste ficheiro SAFT relativo à contabilidade. Então, o que está aqui escrito é o que está na lei, mas mais uma vez relembro que o prazo foi prorrogado relativamente ao ano de 2021 para entrega em 2022. A submissão deste formulário, bem como do correspondente ficheiro SAFT relativo à contabilidade, é indispensável para que seja possível a submissão dos anexos A e do anexo I da IES. Sempre que tiverem sido utilizados os formulários vigentes para as declarações deste período e o modo de entrega da declaração esteja associado à submissão do referido ficheiro.
Este ficheiro SAFT, a entrega do formulário de submissão do SAFT e do respectivo ficheiro SAFT relativo à contabilidade é também feito através do portal das finanças, antes de se entregarem os anexos A ou I da IES. E, com o preenchimento do formulário de submissão do SAFT relativo à contabilidade, é facultada informação de natureza específica relevante para o preenchimento da IES, ou que é necessária para que ocorra a validação do ficheiro SAFT-PT relativo à contabilidade, em complemento dos dados constantes do ficheiro. Qual é o prazo para se entregar este ficheiro? Então, o ficheiro SAFT, que é entregue através do portal das finanças, antes da entrega da IES, o seu prazo que está previsto na lei é até dia 30 de abril do ano seguinte àquele a que respeitam os dados contabilísticos, independentemente desse dia ser útil ou não, quando se trata de sujeitos passivos de IRS. E até dia 30 de abril do ano seguinte àquele que respeitam os dados contabilísticos, quando se trata de sujeitos passivos de IRC que utilizem um período de tributação coincidente com o ano civil e que estejam obrigados à aprovação de contas do exercício até 31 de março. Ou até ao dia 15 do mês de junho, do ano seguinte àquele a que respeitam os dados contabilísticos, quando sejam entidades obrigadas à aprovação das contas do exercício até 31 de maio. Para aqueles sujeitos passivos que utilizem um período de tributação não coincidente com o ano civil, é até ao fim do 4º mês posterior à data do termo do período de tributação. Então, resumindo, o ficheiro SAFT, por exemplo, o ficheiro SAFT do ano de 2021, será entregue até 30 de abril do ano de 2022. E depois de ser entregue este ficheiro SAFT, então surge a IES, que será entregue sempre até ao prazo que eu referi anteriormente e que era até ao dia 15 de junho do ano seguinte àquele a que respeitam os respectivos dados. Enviada até 15 de julho. Portanto, o 7º mês do ano. E sempre, claro, a IES de 2022 é entregue até ao dia 15 de julho de 2023. A IES de 2020 é entregue até ao dia 15 de julho de 2021. Portanto, é sempre relativo ao ano anterior. Então, quando as empresas vão entregar, e agora vamos recuperar novamente a questão dos ficheiros ou do ficheiro SAFT. Tudo começa, efetivamente, com a submissão do ficheiro SAFT. E para isso, quando a empresa entregar este ficheiro, este é o formulário do portal das finanças para submeter o ficheiro SAFT relativo à contabilidade. E aqui, a empresa vai definir como é que a sua contabilidade está organizada. Ou seja, a contabilidade encontra-se organizada conforme as normas internacionais de contabilidade. Essa entidade vai obedecer à letra N. As normas contabilísticas e de relato financeiro são as 28 normas do regime geral do SNC. Essas entidades obedecem à letra S. A norma contabilística e de relato financeiro para as pequenas entidades, P, e a norma contabilística para as microentidades, M. O que é que são ou que grandezas definem uma entidade do regime geral, ou uma pequena entidade, ou uma microentidade? Bom, desde já, as entidades que estão sujeitas às normas internacionais de contabilidade são as entidades cotadas. Ou seja, as entidades que estão cotadas na Bolsa. Depois temos o chamado regime geral do sistema de normalização contabilística. E então, uma microentidade é uma entidade que não ultrapassa
não ultrapassa 2 de 3 valores. O seu balanço 350 mil euros, o volume de negócios 700 mil euros e o número médio de trabalhadores 10. Se uma entidade não ultrapassar 2 destes 3 valores, ela é classificada como microentidade. Ser-lhe atribuída aquela letra M. Depois, as pequenas entidades são entidades que ultrapassaram os valores das micro, mas mesmo assim não ultrapassam, à data do balanço, 2 de 3 limites. E aqui temos um balanço de 4 milhões, um volume de negócios que é faturação de 8 milhões e 50 trabalhadores. Não ultrapassa 2 destes 3. Estas obedecem à letra P. As médias entidades e as grandes entidades do sistema de normalização contabilística obedecem aos valores que aqui estão referenciados, ou seja, uma média entidade não é uma pequena entidade porque já passou os limites da pequena entidade, mas mesmo assim ainda não alcançou 2 dos 3 limites de 20 milhões em balanço, 40 milhões de euros em volume de negócios e 250 trabalhadores. Quando são ultrapassados 2 dos 3, então a entidade passa a ser considerada uma grande entidade. As médias e as grandes entidades, elas obedecem à tal letra S. À tal letra S que corresponde ao regime geral do sistema de normalização contabilística. Resumindo, a entidade tem que definir se está sujeita às normas internacionais de contabilidade, aquelas que estão cotadas estão, ao regime geral do sistema de normalização contabilística, são as médias e grandes, as pequenas entidades, há a norma contabilística e de relato financeiro para pequenas entidades, e as microentidades, a norma contabilística para microentidades. Obviamente que uma microentidade ela pode optar por um regime superior. Uma pequena entidade também pode optar pelo regime geral do sistema de normalização contabilística e isto face àqueles limites que eu referi anteriormente. Após a submissão deste ficheiro, em que a entidade já se identifica no âmbito do seu normativo e após a entrega deste ficheiro, então, conforme referia, a submissão relativa à contabilidade deve ser obrigatoriamente efetuada pelo contabilista certificado. Pelo contabilista certificado. Este ficheiro SAFT. E quem é que o tem que entregar? Bom, aqueles também têm que entregar a IES, ou seja, os sujeitos passivos do IRS que possuam ou devam possuir uma contabilidade organizada e que já vão entregar o chamado anexo I, e depois os sujeitos passivos de IRC que sejam residentes em Portugal, a título principal, que exerçam uma atividade comercial, industrial ou agrícola, ou que sejam não residentes com estabelecimento estável, sejam obrigados à entrega do anexo A. Então é por causa do anexo I e do anexo A, que eu já vou mostrar, que previamente é entregue este ficheiro. Este ficheiro SAFT. Ficheiro esse que, como eu já tinha referido, ele é entregue pela regra geral até ao dia 30 de abril do ano seguinte àquele a que respeitam os dados contabilísticos. Depois da entrega deste ficheiro SAFT, então virá a entrega da IES até ao dia 15 de julho. E até ao dia 15 de julho, e agora vou falar da IES, a entidade vai entregar a IES. Já referi, o seu contabilista certificado. Quer seja trabalhador independente com contabilidade organizada, quer sejam as restantes entidades sujeitas ao IRC, é efetivamente o contabilista certificado que entrega a informação empresarial simplificada. Temos aqui a folha rosto da informação empresarial simplificada, onde são definidas
os dados da empresa, é definida a sua atividade principal, o código da tabela de atividades quando se trata de um sujeito passivo de IRS, ou o código de atividade económica, que é aplicado aos sujeitos passivos de IRC e que pode também ser aplicada a alguns sujeitos passivos de IRS que não tiveram no código da tabela de atividades a que se refere o artigo 151 do Código do IRS uma atividade prevista e abriram atividade através de um CAE. Depois o número de estabelecimentos e aqui começa o elenco dos anexos que vão acompanhar a IES. Eu vou falar apenas dos mais comuns, dos mais importantes. Em matéria de IRC, o mais comum é o anexo A. Eu já vou descrever um pouco o anexo A. O anexo A, destinado às entidades residentes que exercem a título principal uma atividade comercial, industrial ou agrícola e entidades não residentes com estabelecimento estável, portanto vai aqui indica o número, o próprio sistema coloca, quando nós o selecionamos, 1. As entidades que fazem a consolidação de contas apresentam o anexo A1. E também as entidades do setor financeiro, por exemplo, o B, se consolidarem contas, o B1. O setor segurador, o C, quando consolida contas, o C1. E, efetivamente, no âmbito do IRC, o anexo A é o mais comum para a maioria dos sujeitos passivos de IRC. Também o anexo H, ele é aplicado às operações com entidades relacionadas e rendimentos obtidos no estrangeiro. Este tanto pode ser enviado por sujeitos passivos de IRC como de IRS. Para os tais trabalhadores independentes que têm uma contabilidade organizada, o anexo que os mesmos entregam é o anexo I. Aliás, corretamente, o anexo que os contabilistas certificados entregam relativamente aos trabalhadores independentes com contabilidade organizada, porque um trabalhador independente que tem uma contabilidade organizada tem que ter um contabilista certificado. O anexo I é o anexo que estes mesmos sujeitos passivos com contabilidade organizada vão entregar. Em matéria de IVA, o anexo mais comum é o anexo L, que é uma declaração anual de IVA. As entidades entregam declarações periódicas de IVA e depois há uma declaração anual do IVA, que é o chamado anexo L, que é um dos anexos aqui da IES. Também, para algumas entidades, aplica-se o anexo O, que é o chamado mapa recapitulativo de clientes, o anexo P, que é o mapa recapitulativo de fornecedores. Em matéria de imposto de selo, o anexo Q, que são os elementos contabilísticos e fiscais em sede de IRC. Depois, em matéria de informação empresarial, muito comum, o anexo R, eu já vou mostrar, mas se for o setor financeiro será o S, se for o setor segurador, o T. Isto em matéria de informação empresarial. A entidade então faz a indicação dos anexos ou, efetivamente, quando está a entregar através do portal das finanças, abre os anexos que obrigatoriamente tem que entregar, sendo que os mais comuns para sujeitos passivos de IRC é o anexo A e o anexo R. Para sujeitos passivos de IRS será efetivamente o anexo I. Aliás, a ordem dos contabilistas certificados tem uma informação sobre os anexos que têm que ser entregues e aqueles a que as entidades estão dispensadas. Isto é uma informação muito importante para nós termos efetivamente a consciência de quais os anexos, porque são muitos anexos, como nós já vimos, mas em função da nossa entidade, que anexos é que eu vou ter que entregar.
Então, quando se trata de um sujeito passivo de IRC que exerce a título principal atividade comercial, industrial ou agrícola, se se tratar de uma microentidade, entrega o anexo A. O anexo G, ele é utilizado pelas entidades que estão sujeitas ou abrangidas pelo regime da transparência fiscal. E o anexo H tem a ver com aquela matéria que já referi anteriormente quando estive a descrever os anexos. Portanto, o mais comum é o anexo A. E depois, claro, o anexo R, que é o anexo de informação empresarial para efeitos estatísticos. Quando se trata de uma microentidade, a maioria entrega o A e o R. E estão dispensados de entregar o L, que é a declaração anual do IVA, o O, o recapitulativo de clientes, o recapitulativo de fornecedores, que é o P, e o Q, que é o do imposto de selo. Estão dispensados. Quando se trata de uma entidade que está sujeita às 28 normas contabilísticas e de relato financeiro e à norma contabilística e de relato financeiro para pequenas entidades, que eu no início desta apresentação já disse os limites que têm que ser ultrapassados para serem enquadrados ou no regime geral do sistema de normalização contabilística ou nas pequenas entidades, tratando-se destas entidades, elas têm que entregar o anexo A, na transparência fiscal o G, e depois têm que entregar o anexo L, que é a tal declaração anual do IVA, o anexo M, o N, se aplicável, o M e o N se aplicável, o P, o Q, para efeitos de imposto de selo, e para efeitos de estatística, o R. O R é sempre obrigatório para todos. Todos os sujeitos têm que entregar o anexo R. Esse nunca está dispensado. E, portanto, as dispensas para estas entidades é apenas o anexo O, o recapitulativo. Eu já vou mostrar estes anexos para vermos até o tipo de informação que isto tem. Já os sujeitos passivos da categoria B do IRS, que tenham uma contabilidade organizada, e mais uma vez repito, apenas aqueles que têm uma contabilidade organizada, quem está em regime simplificado não tem que se preocupar com isto, só quem possui uma contabilidade organizada e tem, obviamente, associado um contabilista certificado, se for considerado uma microentidade, e diga-se de passagem que a esmagadora maioria o é, terá que entregar o anexo I e o anexo R. E está dispensado de todos os outros. Dispensado de todos os outros anexos. Trabalhadores independentes com contabilidade organizada entregam o I e o R. Melhor, o seu contabilista certificado entrega o I e o R. Quanto a sujeitos passivos de IRS que eventualmente estivessem sujeitos ao sistema de normalização contabilística completo, o das 28 normas, ou ao das pequenas entidades, entregaria o anexo I, depois o L, eventualmente o M ou o N, se aplicável, o P, o Q, do imposto de selo, e o R, da estatística. Estaria dispensado a entregar o anexo O. Então, este quadro dá para termos efetivamente um entendimento dos anexos obrigatoriamente a submeter e aqueles anexos que estão estes sujeitos dispensados de entregar. Eu agora vou fazer uma breve descrição dos anexos mais importantes da IES. Ou seja, depois do ficheiro SAFT, depois de começarmos com a folha rosto, temos então o anexo A da IES. Este anexo é um anexo obrigatório para qualquer entidade sujeito passivo de IRC. Este anexo é um anexo muito importante. É o anexo mais completo da IES. É o anexo onde a entidade, em primeiro lugar, mais uma vez, começa por definir se está abrangida pelas normas internacionais de contabilidade, as chamadas entidades cotadas, estão cotadas em bolsa de valores.
o regime geral do sistema de normalização contabilística, coloca aqui uma cruz. Se a entidade está abrangida pela norma contabilística e relato financeiro para pequenas entidades, coloca uma cruz. Ou então, se trata de uma microentidade, coloca ali a indicação. E a partir daqui, nós temos as demonstrações financeiras da empresa. Nomeadamente a demonstração dos resultados por naturezas, segue-se o balanço, depois temos a demonstração das alterações no capital próprio. Esta é uma demonstração que apenas as entidades sujeitas às normas internacionais de contabilidade e as do regime geral do sistema de normalização contabilística são obrigadas a produzir. Temos a demonstração dos fluxos de caixa, que também só as sujeitas às normas internacionais de contabilidade e aos do regime geral do sistema de normalização contabilística estão obrigadas a produzir. E depois disto tudo, temos as notas anexas, o anexo às demonstrações financeiras e vários quadros que depois as entidades vão ter que preencher. Algo importante, este anexo é um anexo muito grande em termos de informação. Algo que há aqui a apontar é o seguinte. Todas as entidades estão sujeitas à demonstração dos resultados por naturezas e ao balanço. Portanto, estas duas demonstrações financeiras, elas são as duas comuns a qualquer tipo de entidade. Por isso é que, quando se está a produzir a demonstração dos resultados por naturezas na IES, assim como o próprio balanço, a demonstração dos resultados, ela tem aqui todos os seus itens, o seu rol de rendimentos e gastos. O balanço tem aqui os seus itens, as suas rúbricas, o ativo, do ativo não corrente, o ativo corrente, o capital próprio e depois o passivo não corrente e o passivo corrente. Quando uma entidade é uma microentidade, ela só vai apresentar valores que estão indicados com M. E existem aqui determinados itens que não têm associado a letra M. Significa que esses itens não se aplicam a uma microentidade. Se for uma pequena entidade, aquela que colocou a indicação aqui na norma das PEs, vai apresentar a sua demonstração dos resultados, assim como o seu balanço, para as rúbricas que têm associado a letra P. P indica que aquela rúbrica, ela efetivamente aplica-se às pequenas entidades. Se tratar de uma entidade do regime geral do sistema de normalização contabilística, ou por obrigação ou por opção, aplicam-se as rúbricas, quer da demonstração dos resultados, quer do balanço, que têm a letra S associada. E nem todas a têm. Quando estamos perante uma entidade que obedece às normas internacionais de contabilidade e que colocou a indicação aqui e que já o tinha feito, obviamente, no SAFT, coloca ou vai apresentar as rúbricas, quer na demonstração dos resultados, quer no balanço, que tem associado a letra N. Quando se trata de uma entidade sujeita às normas internacionais ou ao regime geral do sistema de normalização contabilística, N e S, estas entidades têm que apresentar tudo o que está no anexo A, do ponto de vista da demonstração dos resultados por naturezas, do balanço, da demonstração das alterações do capital próprio, da demonstração dos fluxos de caixa e depois, claro, as notas anexas, sendo que o anexo vai, ou o conjunto de toda a informação complementar de muitos quadros que nós aqui temos, vai-nos sempre dando a indicação também se essa informação se aplica a todas as entidades ou se aplica apenas a algumas
das entidades referidas com estas letras N, S, P ou M. Portanto, temos aqui vários quadros de informação complementar que se aplicam a todas as entidades, outros aplicam-se apenas a entidades tipo M, que são as micro. Enfim, toda esta informação de quadros que descrevem e desenvolvem muitas das informações dadas nas demonstrações financeiras. Aqui a entidade também vai preencher o quadro um pouco mais à frente, 08, que é deliberação de aprovação de contas, uma informação também que vai na IES, bem como a aplicação dos resultados conforme deliberação que aprovou as contas do período e o relatório de gestão ou o parecer do órgão de fiscalização ou a certificação legal de contas. A entidade vai preencher aqui uma série de informações essas que vão ser relevantes, nomeadamente para a chamada ou chamado Instituto dos Registros e do Notariado. A entidade vai ter que pagar 80 euros pela entrega desta informação empresarial simplificada, valor esse que efetivamente é obrigatório e que resulta logo após a entrega no portal das finanças da IES de um documento para obter um documento a pagar, documento de pagamento deste mesmo valor. Depois depois do anexo A, temos o anexo I. O tal anexo exclusivo dos trabalhadores independentes que possuam, por opção ou obrigatoriamente, uma contabilidade organizada. Este anexo I é um anexo que o contabilista certificado entrega relativamente aos sujeitos passivos de IRS. E aqui temos também a informação das demonstrações financeiras do trabalhador independente que possui uma contabilidade organizada. Nomeadamente a demonstração dos resultados. Aqui, claro, nunca se aplicariam as normas internacionais de contabilidade, pelo que temos apenas a letra S, quando está sujeita ao regime geral do SNC, a letra P, quando está integrado na norma contabilística e relato financeiro para pequenas entidades, e aquela norma que se aplica à esmagadora maioria dos trabalhadores independentes com uma contabilidade organizada, que é a das microentidades, e que obedece aqui à letra M. Temos aqui a demonstração dos resultados por naturezas, os quadros complementares do desenvolvimento do custo das mercadorias, matérias, ativos biológicos vendidos e consumidos, bem como depois o balanço destes sujeitos passivos, mais uma vez com as respectivas letras que vão indicar se aquela rúbrica é ou não para aquele tipo de enquadramento no sistema de normalização contabilística. Mais uma vez, um conjunto de informação detalhada que os sujeitos passivos de IRS com efetivamente uma contabilidade organizada terão que apresentar. Bem como, no fim, eventualmente, a aplicação dos resultados do trabalhador independente que possui uma contabilidade organizada. A IES apresenta mais alguns anexos, sendo que temos o anexo L em matéria de IVA. Não esquecer que este anexo L, conforme o trabalho que eu já mostrei relativamente à ordem dos contabilistas certificados, que nos mostrou esta mesma informação quanto à obrigatoriedade dos anexos, o anexo L, ele apenas é sujeito, é obrigatório para entidades sujeitas à norma contabilística e de relato financeiro, às completas, ao regime geral das 28 normas e à norma contabilística para as pequenas entidades. Só estes é que entregam obrigatoriamente o L. As microentidades estão dispensadas, assim como os trabalhadores independentes, que sejam também eles abrangidos pela norma das microentidades, também estão dispensadas.
Quem efetivamente está obrigado à entrega do anexo L, o anexo L é uma declaração anual do IVA. É uma declaração onde a entidade, que assim esteja obrigada à sua apresentação, vai ter que reunir aqui a informação anual sobre o IVA, no que concerne às operações internas ativas, ou seja, às vendas internas em mercado nacional, às operações internas passivas, ou seja, às compras internas em mercado nacional, e depois às suas operações com o exterior, tanto ao nível de transmissões intracomunitárias de bens, aquisições intracomunitárias e, quando para fora do mercado da União Europeia, as importações e as exportações. E depois o desenvolvimento do imposto dedutível, quer seja em existências, em ativos ou imobilizado e em outros bens e serviços, e de acordo com cada taxa, a taxa reduzida, a taxa intermédia, a taxa anual. Isto é uma informação cujos valores que são aqui colocados são valores de todo o ano e não a nível trimestral ou a nível mensal, como acontecem nas declarações periódicas. Também temos o anexo O. O anexo O é o chamado mapa recapitulativo de clientes. Para as entidades, o anexo O corresponde a colocar o número de identificação fiscal de cada cliente com o qual foi ultrapassado um volume de vendas com IVA incluído de 25 mil euros. Também temos o anexo P. O anexo P, que é o anexo ou o mapa recapitulativo de fornecedores. Este anexo P é um anexo obrigatório para as entidades do regime geral do Sistema de Normalização Contabilística e as pequenas entidades. As micro não entregam ou estão dispensadas da entrega deste anexo P. Mas para aquelas que obrigatoriamente o entregam, o anexo P é um anexo onde se coloca a relação dos fornecedores, bem como o volume de compras realizado a cada um desses fornecedores, desde que o montante das mesmas compras tenha ultrapassado ou igualado os 25 mil euros com o IVA incluído. O anexo Q é o anexo do imposto de selo. Este anexo é um anexo que, mais uma vez, as microentidades, quer seja a nível de sujeitos de IRC, quer seja a nível de IRS, estão dispensadas. Já as do regime geral e as pequenas entidades do Sistema de Normalização Contabilística têm que entregar o anexo Q e não estão dispensadas à sua entrega. Este anexo Q é o anexo do imposto de selo, onde as entidades que são obrigadas à sua entrega terão que declarar as operações e factos sujeitos ao imposto de selo. E temos aqui o elenco de 17 itens e continuando até 29 operações com subdivisões que respeitam operações do Código do Imposto de Selo, que são valores tributáveis e imposto liquidado ao longo do ano, efetivamente em sede de imposto de selo. Depois temos o anexo R. E o anexo R é um anexo comum a todas as entidades. Todas têm que entregar o anexo R. Nenhuma está dispensada do anexo R. Portanto, o anexo R é comum a qualquer entidade. Todas são obrigadas ao envio, à entrega do anexo R. Este anexo R é o anexo estatístico e, portanto, é um anexo pequenino, uma vez que a maior parte da informação já foi declarada no anexo A. E, portanto, todas as entidades, como referi, entregam o anexo R para fins estatísticos, a chamada informação empresarial de âmbito estatístico.
De um ponto de vista geral, esta é a informação que consta da IES. Mais uma vez eu quero repetir que a Lei do Orçamento do Estado para 2021 procede a um adiamento da obrigatoriedade do preenchimento da IESDA no que diz respeito à submissão do ficheiro SAFT, relativa à contabilidade, de acordo com o disposto na Portaria 31/2019, de 14 de janeiro. E este adiamento para os períodos de 2021 a entregar em 2022. Também a Lei do Orçamento Geral do Estado fez também um adiamento da obrigação de aposição do Código Único do Documento, o chamado ATCUD, para 2022, a chamada oposição do Código de Barras bidimensional, o chamado QR Code, que nas faturas passa também a ser obrigatório, mas apenas a partir do ano de 2022, sendo a sua utilização em 2021 facultativa, de acordo com a legislação que aqui é colocada. Fica assim feita uma introdução à IES, Informação Empresarial Simplificada, matéria essa que será desenvolvida nos cursos práticos da Certform, que no início eu referenciei. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Até breve.